A atuação diante do Retrô não foi aquela de encher os olhos do torcedor, mas no fim o que vale são os 3 pontos conquistados, que deixam a Ponte na 5ª colocação, bem próxima do líder Londrina. Para o duelo do último sábado, Alberto Valentim levou a campo uma equipe bem modificada em relação ao time que iniciou na primeira rodada contra o Figueirense. Foram 5 modificações, 3 estreias e o principal, a alteração no esquema tático, deixando de lado a formação com 3 zagueiros. Foi uma escolha que nos daria qualidade, sim, mas também sabíamos que depois, do lado físico, do lado da quantidade, nós iríamos depois com o tempo baixar um pouco. Mas eu gostei, não era um jogo fácil. A ideia de Valentim foi eficiente e surtiu efeito, principalmente no primeiro tempo. A Macaca ganhou vantagem no meio-campo e o gol marcado saiu após uma bela jogada entre Serginho e Jean Dias, que deixou o Toró livre para marcar o único gol da partida. E os 3 pontos só não foram mais comemorados por conta da ausência da torcida no Majestoso. Após o fim da partida, o Meia Elvis e o técnico Alberto Valentim lamentaram a situação. Então a gente, com o apoio do nosso torcedor, hoje é um jogo totalmente ativo. Sem o nosso torcedor, é a primeira vez que eu jogo aqui no Majestoso. Então, assim, sem o nosso torcedor é reconhecido jogar nesse estádio. A gente precisa do nosso torcedor, precisa do apoio deles. Se vocês não sabem, veio até a gente, os jogadores deles aquecendo, falando, hoje é campo neutro, não tem a torcida da Ponte, é campo neutro. Aqui é a nossa casa, mesmo sem a nossa torcida. E nós mostramos isso, porque nós propomos o jogo o tempo todo, com alguns ajustes para fazer defensivos e ofensivos, mas é diferente, é muito diferente. Espero de não ter, ou demorar a ter, porque isso acontece infelizmente no futebol brasileiro, demorar a ter uma experiência dessa forma novamente. O elenco alvinegro ganhou folga no domingo de Páscoa e retornou aos trabalhos na manhã de ontem, dando início à preparação para o duelo da 3ª rodada contra o Confiança. Com mais uma semana livre, o técnico Alberto Valentim aguarda atualizações do departamento médico para saber quais jogadores ficarão à disposição para o duelo em Aracaju. O lateral esquerdo Danilo Barcelos e o atacante Vitor Andrade foram poupados na última partida, mas devem retornar para o duelo deste sábado. Já o zagueiro Danley Santos, que precisou ser substituído justamente na sua estreia, com problema na posterior da coxa esquerda, dificilmente terá condições de viajar com o time. Ponte Preta e Confiança entram em campo no próximo sábado às 5 horas da tarde, com transmissão na tela da Band. Em relação aos 11 que vão iniciar o jogo, toda semana cheia que nós teremos, analisar com calma, temos que ver o nosso departamento médico, com o Darnley que saiu lesionado, aqueles jogadores que também terminaram. Espero eu que nós não tenhamos algumas surpresas negativas em relação a eles, né, porque a gente tem que ver sempre nas primeiras horas. E depois sim, com calma, analisando o adversário, analisando tudo aqueles homens que os convocados, né? Porque é importante quem começa, importantíssimo quem termina. Olha, o Gleger não esteve aqui ontem, né? Mas comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes. A Ponte ganhou o placar de 1-0. Fala pra gente o que você achou do jogo. Batista, eu acho que falta ainda, claro, melhora técnica para o time, tática. A gente percebe na fala do Alberto ali que ele também ainda tem alguns ajustes a fazer no time. Mas o que vale na Série C, meu amigo, é pontuar. Então, o que vai falar do time que a 6 pontos disputados ganhou 4? Não tem muito o que falar. Buscou um ponto fora de casa, que é o ideal, e venceu jogando em casa. Claro que precisa melhorar, claro que precisa evoluir. Claro que ainda tem alguns detalhes, e aí detalhes no esquema. Nesse último jogo ele deu uma mudada, né? Mudou um pouco o esquema, pôs o Emerson como volante e tal. Então, assim, precisa ajustar o time um pouco mais, mas eu acho que está no caminho certo. A gente percebe que mesmo na dificuldade, a Ponte está conseguindo tirar o pedido. E é importante. Eu falava isso lá atrás, 30 dias atrás. Tem que começar bem. Tem que começar bem. Porque se começa mal, aí vem a parte técnica, a parte tática e principalmente a parte emocional, né? E isso a gente percebe que a Ponte está tranquila, né? O Elvis fala uma coisa ali que é verdade, jogar sem o torcedor em alguns momentos tira um pouco da concentração do jogador, tal, né? Mas foi lá e ganhou o jogo. Apesar de achar que tem que melhorar, eu acho que está no caminho certo.
Agora, o CH, no segundo tempo a Ponte deu uma riada, né? Terminou a partida, dos 16 jogadores utilizados, média de idade de 31 anos. Depois, quando o técnico mexeu, deu mais ou menos uma equilibrada, mas o time deu uma riada, você não achou? Achei sim, está correto. Os dois volantes da Ponte cansaram, mas os dois estavam sem ritmo de jogo, Batista. O Emerson sem ritmo, o Lucas também, então é absolutamente normal. O que não é normal é o desempenho do time no segundo tempo. Isso precisa ser corrigido. Quando você desempenha bem, você está mais próximo da vitória. Então acontece no futebol, é o único esporte que às vezes você desempenha mal e ganha. Então isso precisa ser ajustado. Isso também, Batista, na minha modesta opinião, passa pela fixação de alguns jogadores no meio campo. Eu acho que o ponto positivo, além da vitória, foi ter colocado o Serginho e o Elvis de começo para jogarem juntos. Eu acho que o Valentim precisa urgentemente achar os dois volantes e volantes que saibam jogar. E aqueles que entraram depois, eu achei que o Dudu entrou de novo muito bem. Eu acho que aos poucos ele está construindo, tem muita coisa para ser feita, como disse o Gleger, eu concordo com ele, mas o resultado é incontestável. E aconteceu de novo aquilo que tem que acontecer quando você passa sufoco. O seu goleiro tem que fazer a diferença. E mais uma vez o Diogo fez a diferença. Agora, eu acho que o Valentim, o Gleger pode falar a respeito disso. Está escalando o Luiz Felipe por causa do poder de marcação. Dudu é mais jogador? Sim. Tem muito mais qualidade. Mas esse campeonato tem que pontuar. E aí não pode dar bobeira, porque senão você perde pontos importantes, né? Então, o que eu estou vendo? O Valentim não quer abrir mão deste cinturão de marcação em favor da técnica. Claro que em algum momento isso pode fazer falta, mas começo de campeonato, os times ainda estão se acertando, então o negócio é não tomar gol e fazer, se possível, não é isso? Concordo contigo. Por isso que eu segredo tava falando, do futebol, é um segredo, exatamente. E assim, então toma gol e faz um. E você vê que, aí eu tava falando isso agora, você vê que ele tenta mudar, né? Vai mudando, vai tentando ajustar, vai tentando achar uma peça que possa corresponder em alguns momentos do jogo, uma variação, sem ter que ficar trocando o jogador. Isso é o ajuste que a gente está falando. Que vai fazendo durante a competição. Mas eu não tenho dúvida, Batista, que a Ponte ela está no caminho. Você percebe até a parte física, que a gente sabe que ainda tende a melhorar, né? A carga deve ter sido muito forte. Você vê o menino, como é que chama lá, o Darley, né? Acabou sentindo a posterior, saiu. Olha lá. Acabou sentindo a posterior. Isso aí é da carga. Vai ficar uns 30 dias inativo. Provavelmente. Mas já saiu o exame? Não, ainda não saiu. Mas, olha, contusão muscular demora uns 20 dias por causa da transição, né? Aí depois entra na transição. Aí começa a treinar com bola. Então, para voltar efetivamente, pode colocar 30 dias. Você fala da sua transição, se acontecer isso com o atleta, ele encerra a carreira, não volta mais. Mas faz tempo que eu estou na transição? Não, aqui que eu lembro, uns 7 anos mais ou menos. Ô Batista, mas a Ponte está no caminho certo. Na parte técnica, né, na parte tática, o Alberto aparentemente tem o time nas mãos aí. E vai receber reforço agora, né? O Danilo Barcelos está voltando. Ele e o Vitor Andrade, né? Sim. Tá voltando. Isso é bom. Mas e aí, o Vitor Andrade? O Toró entrou, fez o gol. Quem que vai ser o titular? Você não é você que coloca a história da senha? Sim. O Toró só jogou porque o Vitor Andrade acabou sentindo ou foi poupado. Ah, mas agora como é que... E agora? Tá com a senha na mão. Tá com a senha na mão. Ele entrou e deu conta. Então aí é com o treinador. Mas o Toró entrou bem e fez aliás, uma jogada excepcional, hein? Isso aí é dedo do treinador. Isso aí não é ao acaso. Isso aí é treinado. Serginho, Jean Dias, uma baita assistência, um golaço. Tinha acontecido, inclusive, uma outra jogada igualzinha. Só que mas aí o Toró estava impedido. Sabe o que é importante também, respondendo a sua pergunta? Você vê como é que deu certo os dois ali, o Jean Dias com o Toró? Sempre muito próximo. E é isso que dá, cara. Tá próximo. Né? Vem a bola ali, já chega, não precisa estar ficando. Não, temos que jogar com extremo, né? Não adianta. E o legal, 2 atacantes foi lá e ganhou o jogo. E eu acho que isso é uma tecla que o Gleger bate muito, e ele está correto, não é? Você tem que dar uma estrutura e fazer a chamada repetição. Agora deixa o Toró no time.
Tô ensinando o Valentim, longe disso, não tenho nem essa pretensão, mas o cara entrou bem, meu. Deixa o cara lá, dá moral pra ele. E o Jean Dias dispensa qualquer tipo de... Agora, não sei se o Elvis vai jogar. Fora de casa, você sabe como é que o treinador pensa. Então, deveria jogar, mas não sei se vai jogar não, diante do Confiança.